Vez ou outra aqui no canal eu falo sobre alguma treta envolvendo esse mundo belo dos animes. O último foi sobre o Rei Leão não ser uma cópia de Kimba, o Leão Branco. Um vídeo simples que você pode se aprofundar mais vendo o vídeo do Your Movie Sucks, que são basicamente 2 horas e meia refutando cada um dos argumentos mal feitos ou simplesmente falsos que são espalhados pela internet. A parada é que toda essa treta serve como um alerta para não acreditarmos em toda a lenda urbana que aparece por aí. Até antes de ver esse vídeo eu já havia lido o mangá de Kimba, na época todo em inglês que eu não achei traduzido, porque é bem curtinho, são só 20 capítulos. E depois da leitura, já conhecendo toda a polêmica, eu pensei, cara, isso aqui não tem nada a ver com o Rei Leão. Sabendo também que o anime era bem diferente do mangá, eu imaginei que o Rei Leão estava copiando o anime e não o mangá. Sim, eu também caí nessa história, é dureza admitir que você foi um idiota. O vídeo de hoje é para falar de outro caso envolvendo um suposto plágio. Vamos percorrer toda a história, esclarecer alguns pontos mal colocados pelas pessoas e, no fim, existem leis em cada país para definir quando há ou quando não há uma violação de direitos autorais. Se eu usar no vídeo o termo plágio, não significa que o Darren cometeu o crime de acordo com a lei de seu país. É simplesmente o termo mais facilmente compreendido pela maioria das pessoas. Enfim, vamos lá. Essa história já é bem conhecida por algumas pessoas. Darren Aronofsky supostamente copiou cenas do clássico Perfect Blue de Satoshi Kon. Cada vez que esse assunto surge na internet, uma polêmica também vem junto, geralmente sendo respondida com "mas ele comprou os direitos autorais para fazer uma adaptação". Não aconteceu exatamente isso, mas nós vamos chegar lá. Também vale comentar que o vídeo não é para explorar essas cenas que são parecidas, porque a semelhança é mais do que evidente. O interessante é analisar a reação a essa polêmica entre Satoshi e Darren, e como ambos lidaram com tudo isso. Satoshi Kon, no começo de sua carreira, trabalhou com Katsuhiro Otomo no mangá Akira. Há uma mensagem de agradecimento especial para Satoshi lá no volume 6, o que pode indicar que sua participação foi maior durante essa reta final da obra. Depois ele criou alguns outros mangás que tinham uma forte influência visual de Akira. Kaikisen, de 1990, é um exemplo. Depois disso, ele fez outras obras como World Apartment Horror, lançado lá em 1991, que era baseado em uma história do próprio Katsuhiro Otomo. Satoshi Kon também trabalhou em storyboards de alguns filmes, até que resolveu dirigir o seu próprio, Perfect Blue, o que eu considero como um dos melhores filmes de terror psicológico de todos os tempos, mas há debates se Perfect Blue é um terror ou não, coisa que pouco importa para esse vídeo. Quando Perfect Blue foi lançado, o produtor do filme e seu amigo Masao Murayama, que também era produtor da obra e atualmente é o presidente da MAPPA, comentou que, abre aspas, digamos que alguns disseram que era um filme original, que foi muito marcante e que deixou uma forte impressão. Mas não podemos dizer que a indústria da animação considerou o filme muito bom, porque não cobriu nossos custos, fecha aspas. O que significa que Perfect Blue não foi tão bem assim, mas, mesmo não sendo considerado um sucesso na época, impactou de forma significativa em um diretor americano chamado Darren Aronofsky. Nessa época, pelo sucesso comercial do seu filme Pi, Darren já estava trabalhando em um filme chamado Hacking for a Dream, baseado no livro de Hubert Selby Jr. Darren assistiu Perfect Blue enquanto trabalhava no roteiro do filme, dizendo que ficou impressionado com o que viu e que havia sido diferente de qualquer anime que ele já tinha visto. Na época, já era comum ver Hollywood pegando emprestado, se baseando levemente em elementos dos animes. Por exemplo, a aclamada cena de Exterminador do Futuro 2, em que há uma explosão de bomba atômica, foi inspirada pela cena inicial de Akira. Ou Matrix, também foi bastante influenciado por Ghost in the Shell. A maior parte de Hacking for a Dream vem do livro de Selby, mas há elementos que Darren incorporou no filme que vieram de Perfect Blue. Sendo talvez a parte mais famosa, a cena em que a personagem da Jennifer Connelly grita embaixo da banheira. Darren alega que pediu permissão para Satoshi Kon, mas é de se estranhar essa declaração, visto que no blog em que colocava seus pensamentos, Satoshi pareceu meio chocado com as cenas. Abre aspas, as cenas em Hacking que foram fortemente influenciadas por Perfect e tomadas que foram copiadas na íntegra. Em 18 de janeiro de 2001, coincidentemente o dia do meu aniversário, Satoshi e Darren se encontraram em um hotel e depois foram jantar. A reação de ambos para essa noite é bem diferente. Para Aronofsky, abre aspas, nunca esquecerei a refeição que tive com Satoshi Kon em Tóquio. Ele era incrivelmente generoso e caloroso. Para um fã, foi uma grande emoção. Fecha aspas. Ele ainda relata que perguntou o que Satoshi achou da cena da banheira e a resposta do japonês foi: "Eu estou orgulhoso". A visão de Satoshi sobre esse encontro é bem diferente. Ele escreve em seu blog que perguntou a Darren sobre a cena, alegando que era meio embaraçoso de assistir porque ele já havia visto ela em algum lugar. A resposta do diretor americano foi apenas "é uma homenagem". Satoshi não estava incomodado só com a cena da banheira, mas com todos os pequenos momentos da personagem de Jennifer Connelly que simplesmente não existiam no livro original, mas existiam em Perfect Blue. Abre aspas, estou me sentindo patético.
É uma história lamentável quando a pessoa homenageada tem menos reconhecimento, menos credibilidade e menos orçamento para gastar, disse Satoshi em 2001 após o encontro com Darren. Eu perfeitamente entendo sua revolta. Satoshi teve que lutar a vida toda para ter financiamento para seus filmes, para logo depois suas ideias serem copiadas por americanos e assumidas simplesmente como uma homenagem. Em 2010, Satoshi Kon morreu de câncer. Coincidentemente ou não, um mês depois, estreou no cinema o novo filme de Darren, Cisne Negro. As semelhanças entre Perfect Blue e Cisne Negro são gritantes, até mesmo em um olhar mais geral para a história. Em entrevista, Darren afirma que, apesar das semelhanças, Perfect Blue não serviu de inspiração para seu filme, o que é estranho vista a quantidade de cenas parecidas entre as duas obras. Eu discordo de quem acredita que Cisne Negro é só uma versão live action de Perfect Blue. Os dois filmes falam sobre as dificuldades emocionais que essas duas artistas mulheres sofrem, a obsessão nesse meio e a identidade fraturada das duas. Apesar disso, eles são diferentes o suficiente para serem vistos por seus próprios méritos. Alguns fãs de Aronofsky são rápidos em afirmar que, mesmo que fosse inspirado, não importa, porque o Darren possui os direitos de produzir um live action de Perfect Blue, o que não aconteceu. Como relatado pelo próprio Satoshi Kon e também por seu produtor Masao Maruyama, Darren realmente queria produzir uma versão live action de Perfect Blue, mas as negociações acabaram não avançando porque os responsáveis não concordaram com a cláusula colocada por Darren de que apenas ele poderia produzir um longa do tipo. Não há disputa legal envolvida aqui. Apenas o ressentimento de um diretor japonês que viveu sua vida inteira lutando para que suas obras fossem lançadas, para que depois um diretor ocidental o usasse como base sem nunca admitir isso publicamente. Darren Aronofsky não é o único diretor ocidental que usou Satoshi Kon como inspiração clara. Christopher Nolan também bebeu bastante de outro filme de Satoshi, que futuramente vamos falar aqui no canal, chamado Páprica. Mas isso fica para outro dia. Eu acho que é isso. O que vocês acham dessa história? Vocês acham que Cisne Negro realmente se inspirou em Perfect Blue? Ou o Darren estava sendo honesto quando falou que não? Acho que é basicamente isso. Tchau.